Salmo 23. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Essa é a versão original do que tem na sua Bíblia, que diz: nada me faltará. O original diz: Ele não me faltará. É Ele, não as coisas que Ele faz. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quantos têm a versão para todo sempre? Na sua versão diz para todo sempre. Levanta a sua mão bem alto. Quantos têm a versão por muitos dias? Todos os dias. O sentido, longos dias, muitos dias, todos os dias. Mas o sentido original é para todo sempre, porque não está tratando de um prédio, a casa do Senhor, mas está tratando da eternidade, a Nova Jerusalém. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Se assenta, fica com a sua Bíblia aberta. Vamos passear pelo Salmo 23. Voltando a dizer, há uma diferença muito grande do original para aquilo que colocaram. Embora o sentido pareça o mesmo, o Senhor é o meu pastor, mas quando diz nada me faltará, está falando das coisas. E é muito peculiar do ser humano sempre transferir as coisas e fazê-las mais importantes do que o próprio Deus. Dentro da cultura em que vivemos, a cultura do imediatismo, de que Deus faz tudo e dá tudo, fica muito conveniente, nada me faltará. É muito conveniente para a cultura nossa dizer que nada me faltará. Mas se eu perguntar para vocês que vieram à reunião, quantas coisas já faltaram na sua vida, e quem sabe algumas estão faltando. Alguns podem estar faltando saúde, alguns podem estar faltando um casamento completo, alguns podem estar faltando um trabalho, um emprego, finanças para cumprir as suas obrigações. Quantas coisas podem estar faltando na vida dos filhos e filhas de Deus, e parece que é está contradizendo o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o nada me faltará fala das coisas, e as coisas podem faltar. Muitas coisas podem estar faltando na nossa vida, mas o nosso Senhor, que é o pastor, Ele não vai faltar conosco. Mas qual é a diferença, pastor Eloy? A diferença é que se o Senhor é o meu pastor e Ele não falta, eu compreendo o momento que estou vivendo, entendendo que Ele sabe, e se não fez algo no imediato, é porque tem um propósito. Se o que estou vivendo não é culpa minha, porque muitas coisas vivemos por culpa nossa mesmo. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele não são fins bons. O original diz que o fim dele é a morte, mas antes de chegar à morte tem muita tribulação. O homem pode criar suas próprias circunstâncias, mas se não foi o homem e está faltando, o Senhor, que é o seu pastor, não faltará com você. Isso quer dizer o seguinte: chegará um momento, e no momento certo Ele vai entrar com a providência e vai mudar a tua situação. É isso que o Salmo diz: Ele é o meu pastor e Ele não faltará. Ele não vai me deixar na mão no momento que for preciso, porque a Bíblia me fala de todos os homens de Deus que enfrentaram momentos de vitória, mas momentos de lutas. O apóstolo Paulo é um que ele diz: eu sei viver na abundância e sei viver na escassez, sei ter muito, sei ter pouco. Em todos os momentos, por isso que ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores.
Porque não é quando a gente está passando tribulação que Deus deixa de ser o pastor. Não é porque está faltando alguma coisa que Ele deixa de ser o pastor. Mas Ele não falta, porque Ele responde, Ele age e Ele vem com o socorro bem presente na hora da angústia. Alguém está me entendendo? É preciso entender isso para entender os momentos de lutas, os momentos de perdas, os momentos de dificuldades. Jesus nunca escondeu isso dos seus filhos, dos seus servos. Ele disse: no mundo tereis, e aflição para mim não é coisa boa. Não sei no teu vocabulário, no meu aflição é tribulação. No mundo tereis aflições. Mas ele disse: eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Se eu venci, sou o irmão mais velho, vocês também vão vencer todas as coisas. Aí é que entra: o Senhor é o pastor, e eu não vou ter falta. Ele não vai faltar comigo. Ele não vai me deixar na mão. Ele não vai me deixar sem resposta. Ele não vai me deixar sem solução. Ele vai suprir na minha vida. É muito diferente. Nada me faltará, porque pode faltar os bens, mas Ele estará presente e fará o que for preciso, quando for preciso, para a glória do seu nome. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para exemplificar mais claro o que estou falando, para iniciar o Salmo 23, que você conhece tão bem, eu quero que você entenda isso. Marta e Maria, que eu já preguei aqui, chamaram Jesus porque Lázaro estava doente, e Jesus não foi. Elas sabiam: o Senhor é o meu pastor, Ele não vai me deixar na mão. Mas deixou. Ficou 3 dias no lugar onde ele estava, e os discípulos: não vamos. Digo: calma, ele dorme. Ah, mas se dorme, digo: não, ele morreu. Tem que falar claro para vocês. E ele não foi, porque havia um propósito. Você que ouviu a mensagem, você lembra dela. Havia um propósito, havia um motivo, havia um porquê. E assim é na vida de todo filho de Deus. Assim é na vida de todos os servos e servas de Deus, que às vezes nós não entendemos o porquê. E diga-se de passagem, Jesus não explicou o porquê para Maria e Marta. Ele não explicou o porquê. Ele apenas se valeu dos servos, dos amigos, para cumprir o propósito que nós pregamos. Se você quiser ouvir a mensagem, você tem que adquirir ou olhar no site. Deve estar no site ainda. E ele não foi na hora. Lázaro morreu. Maria chorou, Marta chorou, os judeus choraram, a Faz chorou, gastaram com o enterro, enterraram Lázaro. Ele não foi. Mas Ele é o pastor, e Ele não faltará. Mesmo que Ele chegou propositalmente depois do enterro, 3 dias Lázaro estava enterrado, mas Ele foi e mudou aquela situação. Ele disse: removam a pedra, porque agora ele vai sair. Lázaro sai do túmulo. Quem está entendendo? É isso que o salmista está dizendo. O Senhor é o meu pastor. Mesmo que esteja enterrado a situação, a circunstância na sua vida, Ele não faltará. Mas se Ele é o pastor, quem está entendendo, diga amém. Quem está ouvindo, diga amém. Amados, entenda o que eu vou falar para você. Eu vou começar pelo fim da mensagem das 5. Eu terminei com essa parte, eu vou começar com essa com vocês, porque eu quero que você entenda esta situação. É muito importante que você entenda isso. Mateus 9,36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então elas eram ovelhas, mas andavam desgarradas e sem rumo, sem contexto, sem direção, como ovelhas que não têm pastor. Ovelha que não tem pastor é ovelha que não sabe aonde está indo e nem por que está indo. Ovelha que não tem pastor é ovelha que não sabe por que existe, qual o propósito da sua existência. Ovelha que não tem pastor não sabe por que nasceu, não sabe por que vive, não sabe para onde vai, não sabe o propósito da sua existência. É isso que Jesus está dizendo: errantes como ovelhas, desgarradas como ovelhas. Ovelha que não tem pastor não tem aprisco. Ovelha que não tem pastor não tem contexto de coletividade, anda sozinho, de lugar nenhum para lugar nenhum. Porque ovelha que tem pastor tem aprisco. Ovelha que tem pastor está junto com o rebanho,
E ovelha que tem pastor não anda errante, sabe para onde está indo e por que está indo. Nós vemos muitas ovelhas hoje assim, que são ovelhas que fazem do seu jeito e querem viver do seu jeito, não entendendo esse contexto. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está falando aqui, amados, não é Deus. Quem está falando aqui é Davi. Não é Deus que está dizendo: Davi é o meu servo e eu não faltarei com ele. Eu vou levá-los a pastos verdejantes, eu vou levá-los às águas tranquilas, eu vou refrigerar a alma dele, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou abençoá-lo. Não. Quem está falando aqui é o homem e não Deus. Quem está afirmando aqui é o homem e não Deus. E você diz: mas o que isso muda? Muda tudo, querido. Que uma coisa é Deus falar o que vai fazer por mim, outra coisa é eu crer e afirmar e dizer o que Ele vai fazer por mim. Porque se eu falo, é porque eu creio. E se eu creio, é porque tem um motivo. Se eu falo, é porque realmente eu creio. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o Senhor é o teu pastor, e Ele não faltará com você? Ou às vezes você diz: não, Deus não está vendo, Deus não está enxergando, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não quer me ajudar, eu acho que o Senhor não está entendendo o que eu estou passando, não está vendo a tribulação, não está vendo a luta. E falamos um monte de coisas, expressamos um monte de sentimentos e pensamentos, dizendo que Deus não está vendo, não está fazendo, não está olhando. Por que Ele não faz? Por que Ele não vem? Por que Ele não isso? Por que Ele não aquilo? Ao invés de falarmos o que Davi disse: Ele é o meu pastor, Ele não vai falhar comigo em momento nenhum. Irmãos, a vida de Davi, querido, 17 anos fugindo do rei Saul, se escondendo de cidade em cidade, morando em cavernas, andando escondido. A vida de Davi, meu irmão, pensa, para quem não sabe, Davi numa circunstância se fingiu de louco para salvar o pescoço. Se fingiu de louco, espumou pela boca. Pensa o rei Davi fingindo que era louco para salvar o pescoço, por causa da tribo daquele gigante que ele matou, do Golias. E o rei olhou para ele e disse: que esse cara está doido, manda ele embora daqui. Salvou o pescoço, ia morrer, porque o pessoal sabia que ele tinha matado Golias. Isso fugindo do rei Saul. Esse é o rei Davi que afirma. Esse é o rei Davi que passou fome, que passou frio, que passou tribulação, que fugia de cidade em cidade, que era perseguido pelo rei, pelo país inteiro. Esse era o rei Davi que disse: o Senhor é o meu pastor e Ele não falha comigo. Alguém está me ouvindo? Porque às vezes nós passamos algumas lutas e a nossa fé já é botada em cash. Eu já não quero ir mais no GC, porque eu já não quero mais isso, porque eu já não quero mais ser fiel, porque eu já não quero mais trabalhar, eu já não quero mais ministério, eu já não quero mais. E a gente começa a botar em xeque tudo que a gente faz e tudo que a gente é, por algumas circunstâncias que a gente vive, como se Deus tivesse a obrigação de fazer do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Mas Davi passou por tudo que passou, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, Ele não falta comigo. O que você fala do seu Deus? O que você diz do seu Deus? Quem está me ouvindo, irmão? Você está me ouvindo ou não? Quando você reconhece que o Senhor é o teu pastor, eu vou falar uma coisa muito forte que eu não falei nas 5. Quando o Senhor reconhece que o Senhor é o seu pastor, você reconhece a autoridade que Ele estabelece pela sua vida. Meu irmão, porque eu vou quebrar essa conversa aí, não, Deus é o meu pastor, eu me trato com Deus e Deus comigo. A Bíblia fala em João, no capítulo 10, ela diz assim: as minhas ovelhas, 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que voz é esta, meu irmão? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Muita gente pega esse versículo
e usa esse versículo para justificar a ideia que ele obedece só Deus, só a Bíblia, mas que não existe autoridade sobre a vida dele. Mas João capítulo 21, no versículo 16 e 17, quando Jesus vai lá buscar Pedro, João, que estavam pescando, e mais os irmãos, quando ele chega lá na praia, e ele então pede peixe, ele diz: nós não temos, eu tenho aqui. E João vem e vê que é Jesus, volta e fala para Pedro: é o Senhor, porque eles lançaram a rede de novo, como da primeira pesca, e a rede ficou cheia depois de uma noite toda sem pescar, e eles identificaram: é o Senhor, porque a rede cheia numa hora dessa é só Jesus. E quando ele disse: é o Senhor, Pedro bota a roupa, se joga na água e vai até a praia. Já tinha pão, já tinha peixe. Eles estão ali naquele acampamento, comendo um peixinho assado, comendo um pão, conversando. E de repente, no versículo de número 16 e no versículo de número 17, Jesus já falando pela segunda e terceira vez para Pedro, curando a alma dele, porque por 3 vezes ele negou para aquela criada. Quando disse: tu és um deles, não conheço, não sou. Tu és um deles, não conheço, não sou. Tu és um deles, não conheço. Esse homem espraguejou e o galo cantou. Alma, Jesus foi lá curar a alma de Pedro. E ele chega pela primeira vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta aqui no 16, 17: Pedro, tu me amas? Ele: se amo. Então apacenta as minhas. Quem é que apacenta as ovelhas do Senhor? São homens. Se Jesus tratasse direto com as pessoas sem autoridade estabelecida, ele não ia chamar Pedro para fazer um trabalho, não ia ter todo esse trabalho de chamar o cara de novo, tirar da pesca, curar a alma dele e dizer: faz o trabalho é seu. Você foi levantado para apacentar as minhas ovelhas. As ovelhas são deles, mas ele estabelece autoridade sobre a sua vida. Homem, olha para o seu irmão, diga: são homens que Deus levanta para apacentar você. Alguém está me ouvindo? Então, quando o Senhor é o teu pastor, você reconhece a autoridade que Ele estabelece. Você reconhece que tem a voz de um homem que Ele estabeleceu para cuidar, para dar direção e também para corrigir se for preciso. O problema é que as pessoas não querem ser corrigidas por pastores que o Senhor estabelece, e fogem e mudam de lugar para não ser corrigido. E nós precisamos crescer nesse quesito. Quem está entendendo, diga amém. Mas vou voltar ao Senhor, é o teu pastor, usando homens para tratar e para cuidar e para apacentar e para liderar e para corrigir. No contexto do Salmo 23, ele diz assim no versículo 2: Ele é o meu pastor, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. E isto, irmãos, no contexto ovelha, pastor, grama e água, é o básico, é o suprimento básico para a sua vida. Ninguém dá glória a Deus aí, não? Se eu estivesse falando de fazenda, de carro, de chácara, agora básico, ninguém dá glória a Deus, né? Na cultura daquilo que se chama teologia da prosperidade, que não é teologia, é um nome errado. Teologia não tem nada a ver com prosperidade, embora a prosperidade venha do Senhor, nós cremos, vivemos e usufruímos dela. Mas existe momento na nossa vida que o básico o Senhor não deixa faltar. É isso que o Salmo está dizendo: o Senhor é meu pastor. A grama verde, porque não é grama seca, a grama verde, pastos verdejantes e águas tranquilas, porque não são água de tribulação, não são águas sujas. Água tranquila, irmão, dá ideia daquelas fontes, daquela aguinha que sai da fonte, que vai correndo, é água tranquila, não é aquele rio, não é aquela correnteza perigosa que mete medo na vida da gente. Então o salmista disse: o Senhor é meu pastor, Ele me faz repousar em verdes pastos. Quer dizer, a minha vida não tem falta, ela tem equilíbrio de bênção. Isso quer dizer que mesmo você que paga aluguel, é para ter o dinheiro para pagar o aluguel. Mesmo você que tem o seu carro financiado, é para ter o dinheiro para pagar o carro financiado, para pagar a escola, para dar o alimento na casa,
para poder pagar sua luz, sua água, seu telefone, comprar sua roupa, suprir sua vida. Há pastos verdejantes e as águas são tranquilas, porque a bênção do Senhor traz tranquilidade sobre a sua vida. Isso é pastos e águas tranquilas. É o básico. O básico não é pasto verde, seco. Eu estou comendo, mas o pasto é seco. Não é água ruim, é água tranquila. É a bênção do Senhor. É suprindo aquilo que é necessário para uma vida feliz e abençoada, porque Ele é o teu pastor. Alguém está me ouvindo? Ele acrescenta dizendo assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Ele está tratando do nosso emocional, do nosso psique, do nosso ser, porque o homem é uma alma que mora num corpo e também tem um espírito. Pastor, mas o homem não é um espírito? Ele foi. Quando Deus soprou sobre o barro, a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Ele era espírito quando estava só em Deus, o Pai dos espíritos. Quando ele entrou no corpo, passou a ser uma alma vivente, ter a consciência da existência. Isso é outra conversa. Mas ele refrigera a minha alma. Quer dizer, o Senhor não permite que eu viva em angústia e tribulação. Por isso que o Senhor Jesus disse: vós que estáis cansado, vinde a mim, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Irmão, a luta, a tribulação vem, mas a Bíblia está dizendo que Ele refrigera. Refrigério, irmão, é como soprar. Alguém já pelou aí, não? Se queimou com fogo, com água, com alguma coisa? Isso é o refrigério, que está doendo, está ardendo. Não quer dizer que curou. Porque quando a Bíblia diz: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviar não é cura. Aliviar é que nem o pessoal que toma remédio para dor, para febre. Febre não é doença, febre é sintoma. Ele toma remédio para febre, toma remédio para dor. Dor também, remédio para dor é só para aliviar mesmo. Tem que saber o que está causando a dor e o que está causando a febre e atacar o problema na sua raiz. Quando a Bíblia diz que Ele refrigera a minha alma, é que Ele me dá condições de enfrentar as dificuldades sem passar uma angústia, uma tristeza insuportável. Ele me capacita a vencer as tribulações, o vento contrário, a luta que chega, e eu as venço, porque eu as venço de pé, de cabeça erguida e em paz no meu espírito. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo ou não? Ele me dá essa condição. Por isso que Ele diz: vinde a mim cansado, sobrecarregado, eu vos. Depois Ele diz: tomai sobre vós o meu. Então você não fica sem, você troca. Mas Ele te dá a direção. Aprendei de mim, porque sou manso e... Então Ele vai te ensinar a não carregar fardo pesado, a mudar o rumo e a ser um vencedor. Alguém está entendendo, irmão? Ele refrigera a minha alma e Ele guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Todos os filhos e filhas de Deus que têm envolvimento com Deus vão ser direcionados por Deus a caminhos corretos. Todos. Para livramento. Irmãos, eu lembro de Balaão, que por teimosia falou com Deus a segunda vez em relação a Balaque para amaldiçoar a nação de Israel. E Deus não fala duas vezes. É nós que somos teimosos. E Deus na segunda vez disse: tá bom, se você quer ir, vai. Mas Deus mandou um anjo para matar o cara. Mas abriu a visão da jumenta para ver o anjo. Deus precisava abrir a visão da jumenta? Não. Por que Ele abriu? Porque Deus é tão bom, querido. Ele ia matar o cara, o Balaão ia morrer, o anjo ia passar a espada no pescoço de Balaão. Mas disse: não, vou abrir a visão da jumenta. E ele dá-lhe na jumenta, e a jumenta não manda, e dá-lhe não manda. De repente ele abriu a boca da jumenta. E a jumenta olha para o cara e diz: vai me matar? Queria ver uma cena dessa, né? O Balaão olhou para ela e disse: pô, todos esses anos nunca conversou comigo. Nunca trocamos uma ideia. Ele disse: vai me matar? Ele disse: quantos anos eu te sirvo? Muito. Pois é, eu nunca fiz isso. Será que não percebeu que alguma coisa está errada? Aí Deus abriu a visão do profeta e viu o anjo. Aí se arrependeu, pediu perdão. Mas só para você entender essas coisas, Ele guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Tem coisas que Deus
força a gente a mudar de rumo, a mudar de circunstância. Tem coisas que Deus leva na disciplina a vida da gente, porque Ele ama a nossa vida e porque Ele tem um compromisso conosco. Ele disse para Moisés: Moisés, leva esse teu povo daqui, porque eu vou matar todo mundo. E Moisés conversou com Deus: Senhor, tu tirou eles do Egito, trouxe eles para o deserto. Se tu matar eles aqui, todo mundo vai dizer: ó, Deus tirou do Egito para matar no deserto. Que coisa linda, que Deus acha, hein? Pensa a conversa de Deus com Moisés, irmão. Como é que vai ficar a tua imagem, Senhor? Aí Deus mudou de opinião de novo, por amor do nome dEle. Tem coisas que Ele não permite que a gente faça, não permita que aconteça com a vida da gente, meu irmão, pelo cuidado, porque Ele é o seu pastor, Ele não vai faltar com você. Alguém está me entendendo? Está entendendo, irmão? Será que eu vou ter que falar de Jonas também, não? Que Deus disse: vai para Nínive, tinha um propósito. Ele foi para Tarsis. O barco virou, o mar ficou agitado, perdeu-se tudo, jogaram o homem e um peixe engoliu ele. Porque por amor do nome do Senhor, Ele muda o rumo da sua vida, mesmo que o barco tenha que ficar difícil de remar. Ele guia-me. Mas quando Ele diz que Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Ele não está dizendo que é bom, porque muita gente confunde o versículo e diz: todas as coisas cooperam para o bem. Não é todas as coisas são boas para o bem, cooperam, e às vezes são as ruins, são a tribulação, as coisas acontecem, a dificuldade, a luta. Mas Ele é o meu pastor, Ele não vai faltar comigo. Ele vai me levar, Ele vai me colocar, Ele vai me conduzir. Se eu for a bem, tudo bem. Se eu quero ir de barco, vai ser uma maravilha. Senão eu vou no borrego do peixe, mas eu vou. Eu que escolho, eu vou de barco ou vou de peixe. Você que escolhe. Diga para o irmão: você vai de barco ou vai de peixe? Alguém está me ouvindo? Quem está aí dando glória a Deus aí, irmão? Por amor do nome dEle, Ele me leva. É que nem pai com filho, é que nem mãe com filho. Se o filho for obediente, vai tudo na bênção. Se não for, vai na orelha. Alguém está me ouvindo ou não? Ele diz mais aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me... O vale da sombra da morte, que Davi traz aqui uma analogia nessa poesia que é cantada, chamada de Salmo 23, é como se na nossa linguagem, nos nossos dias, o salmo fosse escrito assim, para os brasileiros, é claro: ainda que eu andasse pela rocinha à meia-noite com relógio e anel de ouro, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você consegue imaginar andar na rocinha de meia-noite com um anel, relógio, tudo, um estranho na rocinha? Eu não consigo. Mas ainda que eu andasse, porque Ele disse: o Senhor é o meu pastor, Ele não vai faltar comigo. Se eu precisar atravessar a rocinha, eu sei que Ele vai me fazer atravessar e chegar do outro lado ileso, porque eu sei que Ele está comigo. Quem está entendendo, irmão? É disso que o salmista está falando. Não é Deus que está falando, irmão, é o salmista que está dizendo. Digo, não importa a tribulação, não importa o momento difícil, não importa o ambiente difícil, porque o vale da sombra da morte para nós às vezes é incompreendido. O vale da sombra é um lugar de emboscada, onde o inimigo se emboscava no tempo de Davi para atacar as pessoas. Era favorável para os assaltantes, para os salteadores, mas tinha que se passar. E Davi disse: se eu passar por um lugar, por esse lugar, o Senhor vai estar comigo, Ele vai estar comigo. Quem está me ouvindo? Mas é Ele que está falando. Essa certeza vem dEle. É Ele que está afirmando essas coisas. Ele que está dizendo: o Senhor é meu pastor. O que você fala do seu Deus? Aí o jornal diz: aumentou isso, aumentou aquilo, vai vir crise, vamos tracar, agora vai prender a poupança. Agora há um burburinho de medo, de tribulação na vida das pessoas. Há um vale da sombra se aproximando e as pessoas estão angustiadas. Não vai vender, não vai dar certo, não vai acontecer. Por que não dizer: o Senhor é meu pastor, Ele está comigo, vou atravessar isso? Pode ser que para as pessoas que não têm Deus vai ficar difícil, mas para mim, que sou ovelha desse pastor extraordinário, que é o meu Senhor, e não vai faltar comigo, Ele vai me dar vitória e eu vou ser vencedor. Qual é a nossa afirmação? Porque
que a de Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. A afirmação dele é muito forte. Eu sei que tu estás comigo. Quantos momentos de dúvida na sua vida na semana? Quantos momentos de dúvida na sua vida na semana? Deu certo, Deus está comigo. Deu errado, Deus não está comigo. Deu certo, Deus é bom. Não deu errado, Deus eu acho que falhou. Deu certo, eu acho que o Senhor me ama. Deu errado, o diabo se levantou. Sabe, Davi, eu vou passar no vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. Qual é a certeza? Por que a certeza dele, irmão? De onde vem a tua certeza? Por que você pode dizer que Deus está contigo? De onde vem a tua certeza de que Ele vai estar com você? Que Ele está com você, que Ele não vai faltar, porque Ele é teu pastor, Ele não vai faltar com você. A do Davi está aí na sua Bíblia. Eu passo pelo vale da sombra da morte, das lutas, e tu estás comigo. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, você não entendeu, se não dava um glória a Deus forte. Lá em Hebreus, no capítulo 6, aliás, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, o apóstolo diz que Deus repreende e disciplina a todo aquele que Ele toma, que Ele aceita como filho. E a certeza de Davi, que ele pode atravessar o vale da sombra da morte de 2015, a certeza dele é que ele disse: a tua vara, porque eu sei que se tu estás me disciplinando, tu estás comigo. Se tu está me corrigindo, e se tu está descendo a cinta, tu estás comigo. Porque se o Senhor te disciplina, é para teu crescimento, é para o teu bem, é para o teu cuidado. Irmãos, volto a afirmar, Deus disse para Balaão: vai, ia matar ele, mas o amor dele é tão grande que ele fez o jumento ver o anjo. E Balaão não entendeu, um jumento que nunca deixou de andar com ele, e começou a bater, porque ele não entendeu, ele não parou para refletir o que aconteceu. Porque tem momentos na vida que a gente tem que parar para refletir. Por que está acontecendo essas coisas? Por que as coisas não vão? Por que não vão? Por que não vão? Para pensar, cara. E o homem não parou para pensar, bateu, e Deus abriu a boca da jumenta daí para falar com ele. Alguém está me ouvindo? Olha o amor de Deus. Deus podia matar, não matou. O amor de Deus. Então ele disse: eu sei que tu estás comigo, porque de vez em quando tu me dá uma varada nas costas, de vez em quando tu puxa minha orelha, de vez em quando tu dá um tapa, um pedala robinho em mim, de vez em quando tu pega o meu ombro e chacoalha, de vez em quando puxa o meu cabelo, de vez em quando é doído, de vez em quando a disciplina vem. Mas eu sei que tudo isso que está acontecendo é para me levar pelo caminho da justiça, por amor do teu nome. E por isso que eu sei que se eu passar pelo vale da sombra da morte, a tua vara me consola. Eu sei que tu está. O consolo é saber que Ele está lá, mesmo me corrigindo, mas Ele está junto. Porque se a vara está junto, o cajado está junto. A tua vara e o teu cajado. Porque a vara é para mim, mas o cajado é para o meu inimigo. O pastor corrige a ovelha, mas com o cajado ele defende a ovelha. E pastor não anda sem cajado. Ele quis dizer o seguinte: eu sei que tu estás comigo, porque a vara está aqui, então o cajado também está. Se o lobo se aproximar, ele vai levar uma cajadada e não vai chegar perto de mim, porque tu estás comigo. Que afirmação! Que afirmação! Alguém está me ouvindo? O Senhor é o meu pastor, e Ele não vai faltar comigo. Não é o que Ele faz, é quem Ele é. Desculpa estragar aí o Salmo 23 da tua vida, que nada ia faltar, tá bom? Mas é a verdade que a Bíblia nos mostra. Agora presta atenção. Ele diz assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
Irmão, Davi falou do inimigo. Eu sei que você não tem, mas tem algumas pessoas que não gostam de mim. Vocês lembram daquela frase, eles vão ter que me engolir? Isso é para os filhos de Deus. Olha bem, é para aqueles que têm o Senhor como pastor. Ele disse: tu prepara para mim na presença dos meus inimigos. Eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas que te prejudicam, que te fazem mal, que te perseguem na empresa, no trabalho, no colégio, nos negócios, as pessoas que caluniam, que difamam, que querem ver a tua derrota, que querem ver você caído, que querem ter o gosto de dizer que não deu certo, que você está fazendo nada na igreja, que não está acontecendo nada. Essas pessoas, Deus não faz nada com elas. Você que tem orado, o Senhor pesa a mão, o Senhor trata com elas. Deus não faz nada com elas. E isso deixa a gente nervoso, né? Por que Deus não pega? Por que Deus não aperta esse infeliz? Por que Deus não pega essa abençoada? Por que Deus não trata? Por que Deus não dá um tapa? Nada. Deus quer eles vivinho e enxergando bem, para ver o quanto Ele vai abençoar a tua vida. Pode dar glória a Deus, meu irmão. Eles têm que estar vivos, com saúde, enxergando bem, para quando Ele mudar a tua sorte e mudar teu cativeiro, a tua luta, eles têm que enxergar. Irmão, vai doer 10 vezes mais do que se Deus causasse uma tribulação na vida deles. Eles dizem: você não vai dar, não vai conseguir, não vai fazer, vai dar errado, isso não dá em nada, não sei o que lá. E fala, e difama, e fala, e mistura, e fofoca, e tribulação. E você ali sofrendo quieto. De repente Deus prepara uma mesa. Mas Ele quer que eles vejam, eles têm que ver. Eles começam a ver. Porque preparar uma mesa, irmãos, não é uma coisa rápida. No Oriente, uma mesa não era botar uma toalha, 2 copos e um prato. Preparar uma mesa é um ritual no Oriente. Então tem um tempo. O tempo que os teus inimigos não estão vendo nada, é porque Deus está preparando uma mesa. E quando eles vêm, a mesa está posta, a fartura chegou. Agora o pior é Deus te servindo. Não o pior, no sentido para eles, para o teu inimigo, o pior é que não é a tua força, não é a tua capacidade, não é você lutando com as tuas forças e capacidade, sofrendo e suando. Não, é Deus preparando, é Ele fazendo, porque Ele é o teu pastor e Ele não vai falhar com você. Ele é o teu pastor, Ele vai preparar. Eles vão ter que ver que Deus fez. Como é que fulano fez isso? Não, ele não consegue. Foi Deus. Foi Deus. E se Deus é por nós, e se Deus está fazendo, quem vai impedir, irmão? Ah, o diabo, quem sabe? Quem vai impedir se Deus está fazendo? Se Ele está preparando uma mesa, quem vai impedir essa mesa de ser preparada? Porque não é com a sua força, não é com a sua capacidade, é com o poder de Deus que vai ser preparada uma mesa. E o teu inimigo, vivinho, vai enxergar e vai ter que engolir. Ah, meu irmão, Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eles têm que ver que a minha vida e a minha sorte mudou. É por isso que Deus não trata com o teu inimigo, não morre o teu inimigo. Porque se Deus pesar a mão sobre ele, ele ficar doente e atribulado, Ele vai dizer: aquele infeliz está me amaldiçoando. Ainda vai falar mais mal de você ainda, vai ficar com mais raiva de você. E vai ficar com mais... Por quê? Porque você não foi abençoado e ele está vivendo uma desgraça de vida. Agora quando ele pensa que está bem, mas a sua vida muda, ele não tem que falar nada, porque foi Deus que fez. Ele não tem que falar, tem que ficar de boca fechada vendo que nada aconteceu com ele, mas tudo aconteceu com você. É Deus. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Teus inimigos vão estar vivos, desculpa aí, viu? Eles vão ter que te olhar ainda e ver a tua sorte mudando. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem, irmão? Vocês têm ideia de quantas vezes eu ouvi esse ouvidinho? Ouviu alguém dizer: esse ministério acabou?
ter que ouvir de filhos na fé. Esse ministério acabou. O ministério do pastor Eloy acabou. Acabou? Tá bom. É você que me deu, né? É você, é Deus, você que decide. Tá bom. Quietinho, apanhandinho, sofrendinho, caladinho, trabalhando e orando. Agora, quando entra num ambiente como este, é a mesa preparada. Você tem ideia de quantos entraram? Eu sei porque eu conheço. Você conhece os seus inimigos. Você tem ideia de quantas caras eu vi aqui dentro? Esse ventilador de igreja. Digo, come aí, irmão, porque Deus prepara uma mesa, é para tu ver. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua história. É isso que Deus quer fazer com você. Se Ele é o seu pastor, Ele não vai faltar com você. Que o choro pode durar? Quanto tempo dura uma noite? Digo, uma noite. Uma noite tem tempo para começar e para terminar. É isso que a Bíblia fala quando diz o choro pode durar uma noite. Ela tem um ciclo, mas não é a vida toda, querido. Esse choro vai acabar, porque uma noite começa e termina. Uma noite não tem 250 horas. Só se for um eclipse aí que não acaba mais. Mas Deus não é Deus de eclipse, é Deus de noite. O choro dura uma noite, mas a alegria vem, porque a luz da justiça brilha sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eles têm que ver. Eles ungem a minha cabeça com óleo, alegria, e o meu cálice transborda abundância. Alegria e abundância, meu irmão, porque só derrama para transbordar quem está sobrando. Família que não está sobrando. Lembra lá atrás, muitos anos atrás, na tribulação, quando tinha frango, domingo, maionese e macarrão? Quanto lembra do frango, maionese e macarrão? Não tenha vergonha de falar não, porque eu vivi isso. E no domingo tinha frango, maionese e macarrão. E tinha o gasosão. Meu Deus, framboesa, que coisa maravilhosa. Só que aquilo era no dedo. Os 2 copos. Porque era contadinho. Não tem vergonha não. Todo mundo passa as suas lutas. São histórias da vida da gente que mostram que o meu cálice, por que transborda? Porque é abundância. Quando está sobrando, irmão, pode derramar. Derramou, bota outro, abre outro. Porque é a abundância de Deus sobre a sua vida. Mas o Senhor é o seu pastor. Ele não vai faltar com você. O que você tem dito de Deus? Ele termina dizendo: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Me seguirão. Me seguirão. A bondade me seguirão. Você sabe o que é a bondade e a misericórdia, irmão? Há um cuidado de Deus sobre a sua vida que você não vê, que está atrás. A retaguarda de Deus sobre você. Sabe o que é isso? Isso se chama costa larga. Gostou da expressão? Tem um costa larga. Eu tenho, porque a bondade e a misericórdia me seguem. Que coisa maravilhosa. E eu vou morar na casa dele para todo sempre. Isso é para quem diz: o Senhor é o meu. Da onde surge uma frase tão forte? Da onde surge uma frase tão poderosa? Porque nós não estamos falando de palavras ao léu, ou de palavras de chavão religiosas, que muitas dizem: o Senhor é meu pastor. Mas é porque Davi fala essas coisas com a convicção que estamos pregando nessa noite, porque ele sabia que era por um único motivo: intimidade. Como é que você sabe que você é meu amigo de verdade? Intimidade. Como é que você sabe que você não vai falhar no vale da sombra da morte? Intimidade. Como é que você sabe que vai preparar uma mesa para os meus inimigos ver? Intimidade. A certeza de que todas essas coisas
e tantas outras que não estão aqui no Salmo 23, que o Senhor pode, quer e vai fazer na tua vida, é resultado de intimidade. Porque quando você se relaciona, você tem certeza. Você não liga para uma pessoa estranha para pedir alguma coisa no momento do vale, no momento do inimigo, no momento do pasto verdejante. Você não liga para o estranho, mas você sabe que o amigo não falha, que o de perto não falha, que a intimidade não falha. Alguém está me ouvindo? Você sabe disso, irmão. Então, quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor, Ele não vai faltar comigo, Ele não me faltará. Em todas essas circunstâncias eu sei que Ele vai estar, Ele vai fazer, porque é o salmista que está dizendo o que Deus vai fazer, irmão. Às vezes nós queremos que Deus que Deus faça, me perdoa. Nós queremos que Deus realize, mas nós não afirmamos. Seja o que Deus quiser, não acontece nada. Porque o salmista não diz: o Senhor é meu pastor, e seja o que Ele quiser. O Senhor é meu pastor, se Ele quiser fazer, Ele faz. Então, Ele vai fazer, Ele vai proteger, Ele vai guardar, Ele vai preparar, Ele vai ungir, Ele vai derramar, Ele vai mandar que a bondade e a misericórdia me dê retaguarda. Ele está comigo, Ele vai me levar a pastos verdejantes, Ele vai fazer. Eu estou dizendo, Ele é meu pastor, Ele não falta comigo, porque eu o conheço de perto. O problema das pessoas afirmarem o que Deus vai fazer é porque elas não conhecem, estão de perto. Será que faz? Será que não faz? Será que é? Será que não é? E daí o Senhor é pastor uma semana, na outra semana é impostor. O Senhor é impostor. Mas Ele não é impostor, irmão. Ele é o pastor da sua vida. Quem está entendendo? Quem está recebendo? Fica de pé no seu lugar.